Olá, meu nome é Flávio Castro, eu sou corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo agora do Diário de Corretor e dessa vez eu estou recebendo aqui a visita do Paulo Vitor, que é corretor na região da Caponga, Cascavel, no litoral leste do estado do Ceará. A gente vai falar um pouco sobre loteamento. De manhã eu conversei com o Inácio e recebi hoje a visita do Paulo Vitor aqui nesse fim de tarde, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o loteamento, como é que está hoje a procura, como é que está o mercado. Tem vários loteamentos saindo na região metropolitana de Fortaleza, nas praias próximos à cidade, e o Paulo Vitor ele trabalha muito focado nessa região de loteamento. Ele tem o site loteceara.com.br, onde ele já tem alguns loteamentos cadastrados e é o nicho de mercado que ele atua. Então, assim, Paulo Vitor, eu queria que você comentasse hoje como é que está o mercado de loteamentos, quais são as cidades hoje que está tendo uma incidência de lançamentos maior e por que esses lançamentos estão saindo nessas cidades. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite, né, assim, por a oportunidade também. Os loteamentos hoje, né, tiveram assim tomaram uma grande proporção, digamos assim, né, uma parte do mercado. Eu acho que devido à necessidade mesmo e devido às construtoras estarem enxergando uma boa opção, né, de um diferencial, né, assim, digamos, nessa área, né. E as cidades que hoje atuam ou estão recebendo a maior quantidade desses empreendimentos são essas cidades que estão mais voltadas no litoral leste, né? Tanto a minha área onde eu atuo, que é Cascavel, né? Cascavel, Pindoretama, Beberibe, como também o litoral oeste, né? O próprio Pecém tem recebido vários empreendimentos desse tipo, né? No caso, os loteamentos, como São Gonçalo do Amarante, Trairi, e aí vai, né? Esses outros municípios que estão ali no decorrer da CE, que vai ali para o litoral oeste. E esses loteamentos, pelo menos na minha região, que é uma região bastante procurada hoje, o litoral leste, tem recebido uma quantidade enorme de empreendimentos, né? Seja ele fechado ou aberto, né? E é isso. E assim, o que o corretor precisa saber para vender em loteamento? Assim, eu queria que você comentasse a diferença que você acaba encontrando de informações para o loteamento aberto e para o loteamento fechado. Primeiro, eu queria que você comentasse sobre o loteamento aberto. Quais são as dúvidas dos clientes? O que o corretor precisa saber para passar uma informação precisa para o cliente? Pronto. Assim, desde o início da minha carreira como corretor de imóveis, né, assim, o meu primeiro contato com o imóvel na venda, como também atendendo a clientes, foi com os loteamentos, né? O loteamento, tanto eu como as outras pessoas com quem eu trabalhei e que me ensinaram bastante, é a escola, né? O básico, onde o corretor ele aprende. Ele dá os passos iniciais, né? No loteamento, porque é um produto mais fácil, entre aspas, de você apresentar, de você negociar, né? E o loteamento aberto, ele proporciona, ele dá essa facilidade maior, né? De você comercializar por conta de não ter muitos detalhes, né? Então, a base, digamos assim, seria você, primeiramente, procurar uma empresa que trabalhe seriamente, né, nessa área, que construa bons empreendimentos e que possa lhe dar uma credibilidade, possa lhe passar uma segurança para você oferecer um produto deles, né? E as ferramentas necessárias, além de um bom produto, digamos que seja você tá sempre cedo nos plantões, né? Tá sempre atualizado com os seus clientes, tá sempre em contato com esses clientes, porque geralmente o loteamento gira rápido, né? Não é aquela coisa que demora muito tempo para se vender, né? Então, como não tem a facilidade de pagamento, já é bem mais prático, não necessita geralmente financiamento bancário, então o cliente tem essa facilidade, então gira mais rápido no loteamento aberto. E quais são assim, as perguntas que normalmente o cliente faz com relação à correção? O que é que vai ser entregue? O que é que ele pergunta normalmente no loteamento aberto?
Pronto. No loteamento aberto, né, que geralmente esse loteamento aberto ele passa a ser focado num público de classe mais econômica, acredito eu que as primeiras preocupações em que o cliente tem é na questão da parcela, né? Se a parcela ela cabe no bolso do cliente, ele vê que aquela parcela não vai comprometer o seu orçamento, ele já geralmente no próprio folder ou panfleto que está sendo divulgado na cidade, geralmente o cliente ele vai muito atraído pela parcela. E é isso que as construtoras hoje estão trabalhando, né? Essa questão da parcela. Depois da parcela, geralmente o cliente pergunta com relação ao sinal, né? E se dá para ele pagar esse sinal, como é que se pode ser facilitado esse sinal, e aí vai, né? E posteriormente a gente fala a respeito das correções, do reajuste, né? Que essas correções elas podem mudar de acordo com cada construtora, né? Há construtoras que trabalham só com IGPM, tem construtoras que trabalham com IGPM mais 6%, e esses repasses eles podem ser tanto mensal como anual. Geralmente, voltando a falar aqui, que o repasse sempre acontece anual, né? Na maior parte das construtoras. Certo. E, assim, só complementando o que o Vitor falou, com relação ao loteamento fechado, muitas vezes fechado não, perdão, o aberto, normalmente você vai ter aquela parcela fixa durante todo o ano, né? Assim, você vai, por exemplo, fechou um contrato, são 100 parcelas de R$ 200, com um reajuste de GPM mais 6 ao ano. Então, você vai pagar aquela parcela de R$ 200 durante o primeiro ano. Após completar as 12 parcelas, o construtor normalmente ele reajusta o contrato pelo IGPM mais 6%. Então, após ele reajustar o IGPM mais 6%, ele vai dividir o saldo devedor pelas parcelas restantes. E no ano seguinte ele vai pagar mais 12 parcelas pelo valor da parcela reajustado. E assim sucessivamente. No ano seguinte vai se reajustar novamente pelo IGPM mais 6, vai dividir pela quantidade de parcelas restantes e o cliente vai pagar essas parcelas durante 12 meses. Um outro ponto que eu acho salutar comentar é com relação à infraestrutura, né? Normalmente, a construtora ela entrega algumas obras de infraestrutura, a construção ela vai ocorrer normalmente após o período base de entrega, né? Normalmente tem um lançamento com 24 meses ou com 36 meses, a construtora fixa o prazo de entrega da infraestrutura, se ela vai colocar asfalto, ou se ela vai botar um calçamento, se vai ter o meio-fio, se vai ter a questão da água, energia que vai chegar nos lotes ou chegar até a porta do loteamento. Então, após esse prazo é que o cliente pode começar a construir. E se o cliente, por exemplo, comprar próximo à entrega do loteamento, normalmente eles se fixa um prazo para que o cliente ele comece a construir. Como é que seria esse prazo? O prazo vinculado a parcelas, por exemplo, ou com 6 parcelas pagas, ou com 40% do lote pago, é que ele começa a ter acesso ao lote para construir, certo? E eu queria agora comentar... Pois não. Vale lembrar, né, Flávio, que assim, devido à quantidade de empreendimentos que estão surgindo no estado do Ceará, né, num contexto geral, eu acredito que as próprias construtoras elas já estão vendo a necessidade de propriamente já trabalhar com a entrega já praticamente junto com o momento da compra, ou seja, a entrega ela não está demorando mais 3 anos, 2 anos, eles estão encurtando esse espaço de tempo, vendo já a necessidade do mercado de uma forma, pela quantidade de empreendimentos que se tem, quem está se destacando é quem tem uma entrega mais antecipada, digamos assim. Sem falar também na questão da qualidade. Hoje o calçamento não é mais o suficiente, você tem que trabalhar com o asfalto, né? Somente o asfalto, o meio-fio, para quem é de loteamento, a demarcação dos lotes, a rede elétrica e a rede de água não são mais suficientes. Nos próprios loteamentos abertos, as construtoras estão agregando, incrementando, digamos assim, com uma área de lazer,
com uma área, uma pista de Cooper, um bosque, uma área verde, alguma coisa que diferencie e que dê uma qualidade de vida melhor para o nosso cliente que vai adquirir aquele lote. E no caso para loteamento fechado, assim, quais são as informações que o cliente deve saber? Quais são os detalhes do loteamento fechado que se deve levar em consideração? Bom, o loteamento fechado, ele já é um produto que ele detalha mais, ele tem mais detalhes para você mensurar para o cliente, né? Então, o corretor tem que se preocupar muito com além dos itens, né, que vão ter nesse condomínio fechado, além da área de lazer que possivelmente vai ter, que geralmente todos os empreendimentos fechados têm, é a questão das normas de construções, né, que ele vai ter que seguir um padrão de construção daquele determinado empreendimento, que geralmente ele é definido já no contrato, na assinatura do contrato, o cliente já sabe como ele vai construir, né, o seu imóvel. Saber também a questão de qual o valor da taxa de condomínio, né? Geralmente no contrato estima-se já uma ideia de valor, a construtora já faz ali um cálculo onde ele vai ter uma ideia de valor e esse valor ele pode ser fixo, né? Ele pode ser já pré-estipulado pela construtora, dependendo da área de lazer, como também ele pode ser baseado de acordo com uma área, né? Por exemplo, se eu tenho um lote de 1.000 metros quadrados, eu vou pagar mais do que quem tem um lote de 500 metros quadrados, né? Então, basicamente são isso. O que vai mudar um pouco do loteamento aberto são as normas de construções, os limites de recuo, se pode murar na frente ou se não pode, se tem que ser cerca viva. Geralmente é cerca viva, né? O que mais? Qual a altura dos muros nas laterais, nos fundos, a altura da casa, quantos pavimentos podem ser, enfim, uma série de detalhes que o corretor tem que estar sempre realmente antenado nisso para passar a informação correta para o seu cliente, né? E assim, para finalizar, qual seria a dica que você deixa para o corretor de imóveis que está começando a trabalhar com loteamento? O que é que ele precisa estar atento aí para poder se destacar e ter sucesso quando ele tiver com o cliente em atendimento? Bom, eu acho que para todos nós corretores que trabalhamos com imóveis, nós trabalhamos com informação, né? O cliente, quando procura um corretor de imóveis, ele procura a informação sobre aquele determinado empreendimento. Então, a gente tem que estar realmente totalmente 100% por dentro do empreendimento, no sentido de saber a tabela de COR, se for possível, saber a posição, se aquele determinado lote é nascente ou se é poente, né? Saber a respeito da área de lazer, o que é que realmente vai ter, né? O memorial descritivo daquele determinado empreendimento e tentar ser o máximo claro, tentar ser o máximo correto nessa questão e sempre falar somente a verdade para o seu cliente. Esse, eu acredito que seja os pontos-chave, né, para que se tenha um bom aproveitamento desse cliente. Ok, obrigado, Paulo Vitor, pela entrevista. Assim, para finalizar, eu queria pedir para você que assistiu esse vídeo, se gostou da entrevista que eu fiz hoje com o Paulo Vitor, que se inscreva no meu canal, clica no botãozinho abaixo aí vermelhinho de se inscrever para poder acompanhar os próximos vídeos que eu irei postar. Queria também pedir para você dar um curtir, um joinha nesse vídeo ou um ponto negativo aí para eu poder melhorar nos próximos vídeos. Deixa uma mensagem, uma dúvida que você tenha sobre loteamento, deixa essa mensagem que eu vou com certeza responder e se for necessário, faça um outro vídeo só para explicar sobre essa sua dúvida. Obrigado e amanhã tem mais vídeos.